e queremos iniciar esse tempo precioso de oração, em adoração e louvor ao seu nome. A nossa gratidão é o que te oferecemos no final desse dia, no final desta semana. Ansiamos, Senhor, que esse momento seja um momento de liberdade, aonde tu possas estar entrando nos lares, mas em especial, se movendo nos corações. Que aquela vida que teve talvez uma semana atribulada, passou esse dia atribulado, que esse momento de oração vá ao encontro, aonde o teu nome possa levar vida ao coração, possa ser colocada a tua mão poderosa sobre a mente, sobre os pensamentos, as emoções, que a alma seja revigorada. É esse o nosso pedido, é esse o nosso desejo, porque a promessa que está na tua palavra nos diz que toda vez que estivermos cansados, sobrecarregados, nós devemos ir a ti, porque tu és soberano para nos aliviar. Tu ainda nos diz que é para ir mais longe, que é para trocar o nosso fardo pelo teu jugo, que é leve e suave. Temos tido dias em que o jugo pesa sobre nós, em que nos cansamos fisicamente e nos cansamos também na alma. Mas hoje à noite, nesse momento sublime, sopra teu vento, Espírito Santo, sopra a tua presença, a tua luz gloriosa, aquela brisa renovadora, informa que precisa ser tocada as pessoas, aquelas que estão com lágrima nos olhos sejam consoladas, aquelas que estão com ira, com o coração dolorido, mas irada, começa a mudar esses sentimentos. É o pedido que nós estamos te fazendo. Aqueles que já não vê beleza, não encontram motivação para continuar sorrindo, até mesmo para continuar vivendo, que sejam visitados neste momento. Esse é o nosso pedido. Mas nós não deixamos também de usar a autoridade que tu nos dá. Ó Jesus, tu nos deu autoridade. E nessa autoridade eu quero ordenar que toda a batalha das trevas travada com as vidas que estão ouvindo e assistindo, para que esse momento de oração não gere o milagre que vai ser gerado, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Largue, saia, desapareça, junta tudo que é seu e vai embora, em nome de Cristo Jesus, porque hoje há poder no nome de Jesus, e o desejo de Jesus Cristo é levar vida e vida em abundância. Amém. Nós queremos também estar cumprimentando com muita alegria esse momento em mais um dos programas da comunidade Cristã Zoe online. E esse é uma honra, um privilégio muito grande que nós temos, de uma forma muito especial, entrar na sua casa, entrar no seu coração através da voz, da palavra, de testemunhos e de momento de oração. Esse nosso programa, ele é um programa onde nós dobramos o joelho, onde nós buscamos cura e libertação. Então eu quero te desafiar. Separa o que você pode separar, a Bíblia, o caderno para anotar. Se coloca num lugar onde você possa ter um tempo para Ele. Faça desse tempo de oração o teu tempo com Ele. Não é dando atenção para mim, para Marinês, para Alanes, ou para o trabalho da comunidade Cristã Zoe online, mas é para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é soberano para usar esse momento como um momento de cura e libertação para você. Ele vai nesse momento trabalhar, porque o Senhor, Ele é soberano, mas Ele é amor, Ele é socorro bem presente. O Espírito Santo está te sondando, o Espírito Santo está visitando a tua vida. Ele passou essa semana te observando, Ele sabe como tem sido as tuas noites de sono, Ele sabe como tem sido o teu despertar pela manhã,
E Ele preparou esse momento onde você vai viver um momento de glória, onde você vai sair desse tempo de oração declarando: eu comecei a assistir de uma maneira e terminei ele de outra. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu quero dizer que nós estamos com muita alegria com a Marinesa aqui, sempre nos ajudando, testemunhando, lendo a palavra e orando junto. E ela também vai estar abençoando os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus no coraçãozinho de todos e de todas. Amém. E o amor dele sendo derramado mais e mais nesse dia no coraçãozinho de todos. E eu declaro cura e libertação. Cura no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Com muita alegria, nós temos a Alanis também participando. O coração dela também é um coração curado, sarado. Ela tem experimentado dessa alegria do Senhor, do Espírito Santo, do seu poder e da autoridade que tem no nome de Jesus. E isso tem mudado muito a vida dela. E ela vai estar também cumprimentando e abençoando a todos agora. Eu abençoo a todos que essa palavra, essa ministração, esse tempo seja abençoado por vocês e que tudo mude na vida de vocês após essa ministração. Amém. Amém. E nós vamos iniciar trazendo um tema que veio do Espírito Santo. Nessa manhã, quando eu acordei, a primeira coisa, eu fui para o colo do Pai, para a face dele, e eu me aquietei em silêncio para ouvir o que ele queria que nós estivéssemos compartilhando e orando nessa tarde. E um dos textos, ele falou claramente comigo, que era para mim falar sobre o sono da indiferença. E é um texto da palavra de Deus muito forte, muito especial, em que a Alanis vai estar lendo para nós. Então você vai anotar, é um texto que está em Efésios, no capítulo 5, no verso 14. Anote para depois você estar relendo, até mesmo mandando para outras vidas esse texto. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que texto glorioso. Mas ao mesmo tempo que desafio, né, Marinês? É um texto que vem ao encontro da gente. Quando esse texto foi ministrado, quando Paulo fala desse texto, ele está falando para nós que temos um conhecimento também da palavra de Deus. Para nós que servimos ao Senhor e para aqueles que também não o servem tão intensamente, mas eles têm, nesse texto aqui, tem orientações preciosas, que para nós vivermos uma mudança de vida, depende muito mais de nós do que da ação de Deus em nossas vidas. Então eu queria nessa noite, nós vamos estar falando primeiro de tudo sobre o sono. O sono para nós é algo muito importante, algo que é muito necessário. Eu acho, né, Marinês e né, Alanis, todas nós já tentamos lutar contra o sono, né, Marinês? A gente tentou e ainda às vezes a gente tenta desobedecer a esse comando do nosso corpo. Às vezes a gente está muito cansado e a gente insiste em querer continuar fazendo alguma coisa e às vezes o cochilo tira a gente do ar. Eu me pego às vezes, dependendo da noite, não foi bem dormida, eu estou trabalhando na frente do computador e de repente eu estou ali digitando de olho aberto, mas eu tenho um momento assim que eu desligo, porque o sono me vence. E ele já te venceu também, né, Marinês? Já venceu. Nós vemos motoristas, né? Quanto é orientado para quem dirige, quem está na estrada, que pare quando sente sono, porque o sono ele vai vencer. Por que ele vence? Porque é algo necessário, né? O sono é algo reparador para o nosso corpo. Basta a gente pensar como que a gente fica no dia seguinte de uma boa noite de sono.
A gente já deitou. Como que você definiria, Marinês? Você já deitou cansada, irritada, achando que o problema era maior do que tudo, e dormiu e acordou diferente? Sim, Diversas vezes. diversas vezes. E isso acontece com a gente. Quando nós estamos cansados e com muito sono, nós temos um problema que, às vezes, é pequeno. Mas, naquele momento, ele fica muito grande, porque nós já estamos vencidos pelo cansaço. E aí, quando a gente obedece, deita, dorme, e no outro dia você acorda, a tua mente está renovada, a tua disposição está bem, e você consegue, com facilidade, achar solução para aquele problema que parecia tão grande naquela hora de cansaço. Então, esse sono é algo que precisa ser muito valorizado. Quantas pessoas que nós temos nos nossos dias que elas estão vivendo, às vezes, com uma aparência de zumbi, elas estão de pé andando, mas elas não estão sintonizadas. A gente olha para a pessoa, ela expressa uma fadiga. Aí você vai conversar com essa pessoa, ela testemunha uma insônia exagerada, noites mal dormidas, anos, meses sem dormir. Então, são situações do nosso organismo que nós precisamos ter equilibrado. Eu não vou dizer para você que você deve se acomodar, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, para aquelas que estão atravessando, para aqueles que estão atravessando esses momentos de insônia física, que não dormem bem, nós vamos levantar um clamor, porque a noite foi feita para dormir. O salmista diz assim: logo deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Então é maravilhoso. O salmista descreve nosso Deus como aquele guardião que nem pisca. Então, enquanto a gente dorme, ele está ali velando pelo nosso sono. Então, não tem por que a gente não dormir. Alguma coisa não está em ordem, quer seja na área emocional, na nossa alma, ou no nosso físico, que alterou isso. E nós vamos orar por esse milagre hoje à noite. Nós vamos orar mesmo, porque uma pessoa que tem uma noite mal dormida com frequência, ela é uma pessoa que está assim, o potencial dela está muito reduzido. O potencial dela para tudo, inclusive para servir com alegria ao Senhor, fica comprometido. E esse quadro de não dormir direito, de ter esses problemas, também gera um outro problema que nós vamos estar compartilhando hoje, que é o problema nosso, que é o sono na área espiritual. Como a da área física, quando ele não é obedecido, ele faz falta, ele prejudica, ele pode nos levar à morte, porque um motorista cansado que dorme no volante, se ele está conduzindo, vamos usar como exemplo, né, Marina? Se ele está conduzindo um ônibus, e o ônibus tem gente lá dentro, e ele dorme no volante, e aquele ônibus acaba sofrendo um acidente. Ele pode morrer, mas ele também acaba matando outras vidas, né? E na área espiritual, já é o contrário. Nós não podemos ceder para o sono da indiferença. Então, eu queria que nós estivéssemos nesse primeiro momento, onde nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo milagre, pedindo que a ação do Espírito Santo, que o poder que há no nome de Jesus hoje, tire você das duas situações. Daquele falta de sono no físico e também daquele sono que te abraçou na área espiritual, te fazendo uma pessoa que já não serve mais com alegria. E nós vamos compartilhar nesse programa o perigo disso. Mas eu não posso ignorar que tem um trabalho das trevas tentando enfermar, quer seja a alma, o físico, e quer nos afastar de Deus. É um tempo que nós precisamos estar acordados. E precisamos estar descansados no Senhor, ter uma noite maravilhosa de sono, valorizar a dádiva chamada sono físico. Se você descuidou, eu também quero colocar aqui, nós vamos orar pedindo perdão, porque tem gente que troca o hábito
é noturno, fica como se fosse de dia, dorme de dia, daí fica acordado à noite, ou às vezes emenda durante a noite muitas horas, desde o jovem, o adolescente, a criança, agora nessa era de informática, de celular, se nós não vigiar, nós vamos ser abraçados e nós vamos ficar um zumbi na área do sono. Isso é uma coisa que não é saudável, é uma coisa que não está sendo uma coisa abençoada, é um risco muito grande, é um perigo muito grande. Tem gente que já não encontra mais o equilíbrio do sono exatamente por ter abusado. É pecado, colocou o corpo, colocou toda uma estrutura criada pelas mãos de Deus, é o templo do Espírito Santo, mas ele foi colocado em risco exatamente por exceder, não respeitar, não vigiar sobre o sono. Você sabia que é pecado? Porque a Bíblia mesmo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de quem nos assiste ter nascido, nós já era projeto nas mãos de um grande Deus. Eu já falei aqui. Ele já nos contemplou e Ele nos criou perfeito. Quem acabou destruindo ou gerando enfermidades é a gente mesmo pelo descuido. Então nós vamos ter esse primeiro momento em que nós não podemos continuar ministrando se a gente não dobrar o joelho, não confessar, não reconhecer a nossa falha no quesito de respeitar as limitações do nosso corpo, mas por outro lado, não respeitar o que Deus criou. Deus criou horário para trabalhar, para descansar e para dormir. E quando nós infringimos isso, nós estamos pecando contra a vontade dEle. Então nós vamos dobrar nosso joelho, né, Marinês e Alanes? E nós vamos orar. E eu queria que você, que está nos assistindo, que atravessa esse problema, que tem na tua casa membros da tua família, pessoas que você conhece, que estão sofrendo essa insônia, estão sofrendo até com saúde física, outras enfermidades, por falta de descanso, por falta de ter esse problema resolvido. Mas que você olha, presta atenção, essa pessoa, ela abusou, ela descuidou. E eu queria agora, se não é com você, que você estenda a tua mão e coloque em pensamento, pela fé, na palma da tua mão, pessoas que você conhece, pessoas que precisam nessa tarde serem curadas, libertas, perdoadas de todos os seus pecados e voltar a ter uma vida abençoada, equilibrada, curada. Então não perde o seu tempo agora, aproveita esse momento, a Marinês vai estar orando agora, confessando, pedindo perdão. Então oramos, pedimos perdão ao Pai, Sim, por não cuidarmos Deus do nosso corpo, não obedecemos o horário de dormir, né? Cansamos e vamos às vezes dormir tarde, jovens, né? Principalmente os jovens, às vezes até à tarde lá no computador. Então pedimos perdão ao Senhor, perdão ao Pai. Por não obedecermos e não cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Sim, Senhor. E Deus lindo, Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, agindo e fluindo neste momento no coração de todos. Vai agindo, Espírito Santo de Deus, vai mostrando, Senhor, vem trazendo o que está no escuro do coração. Para que obedeça o Senhor, para que se cuide, Senhor, em nome de Cristo Jesus. A obediência, Senhor, no sono, no corpo, Senhor. Mas espiritualmente, Senhor, também acordando espiritualmente, Senhor, em nome de Cristo Jesus, tocando o coraçãozinho de todos, em nome de Cristo Jesus. Eu Amém. quero orar agora para que seja desfeito, para que vidas que estão aprisionadas com essas insônias, com essas noites com medos, com terrores noturnos, como diz a palavra, eu quero orar agora. Eu quero que você se renda, sinta a presença
do Espírito Santo de Deus com você. Sinta a presença de Jesus, porque Ele é o maior interessado. Ele nos salva e Ele nos cura. Então, há unção sobre a tua vida agora. E eu vou orar para que o inimigo possa ser derrotado, que você seja tirado daquela prisão, seja tirado daquela situação que você viveu, passou. Muitas vezes nós tivemos algum trauma que gerou muito medo na nossa vida, que passamos por terrores, e a nossa alma ficou fracionada pela dor e ficou aprisionada. E nós vamos orar agora, porque Jesus tem o desejo ardente de entrar nessa situação, de buscar cada vida onde ela está aprisionada, para que a sua alma toda seja restaurada. E às vezes são experiências, são momentos, são traumas, são dores, e tem afetado o sono, tem afetado de tal maneira que hoje você já não consegue encontrar o equilíbrio. Por isso, nesse momento, pede, clama onde você está, clama, faz como o cego de Jericó que dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero que você clame e eu vou estar orando. Na autoridade, no poder que há nesse nome chamado Jesus. Aquele que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Esse momento ele entra aonde estão aprisionadas as vidas, aonde elas estão sendo seguradas pelas trevas, pelo inimigo, pelas potestades, usando aquele momento doloroso e não deixando elas ter uma vida e uma vida em abundância. Jesus está entrando, tirando, tomando pela mão e resgatando agora. Você precisa aceitar a derrota, Satanás. A pessoa que está agora sendo tocada, curada, liberta, ela vai ser como um pássaro livre para voar. Nunca mais ela ficará dentro desse quadro de medo, de culpa, de vergonha, de insegurança. O sono dela será restabelecido. Vem para fora desse lugar que você se encontrava, de lugares de treva, de lugares de escuridão, até mesmo naquela situação que você não tem uma clareza. Sinta-se liberta agora em nome de Jesus. Lembra agora, você que está me ouvindo, assistindo, a palavra de Deus diz que o Senhor nos toma pela mão e Ele diz: não temas que eu te ajudo. Dentro desse quadro, dentro desse trauma, dentro dessa situação que você viveu e tem dentro de você, no teu inconsciente ou no teu consciente, sinta pela fé que Jesus está agora te tomando pela mão. Não é você que está pegando na mão dele, é ele que está pegando na tua mão e está dizendo: vem para fora, se levanta que eu vou te iluminar. Glória a Deus, aleluias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como é maravilhoso, como é precioso nós deixarmos a ação curadora de Deus. Eu tenho insistido que nós não podemos mais sermos indiferentes a tudo que o Senhor tem oferecido para que a gente tenha uma vida diferente. E como a Lanes, ela vai reler esse texto, porque eu quero aproveitar para que a gente preste atenção. Ele te tomou pela mão e ele está dizendo para você agora que você tem que ter uma atitude. Pelo que diz: desperta tu, que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja bem, a parte que nós tínhamos que fazer é essa. Mas você está ouvindo, se você não está passando por isso, você aprende, para que você possa ensinar outras pessoas. Nós não podemos mais achar que as outras não são responsabilidade nossa. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, eu vos dou autoridade. Ele estava dizendo: vai, tira essas pessoas que estão aprisionadas, tira essas pessoas que estão nas trevas, tira essas pessoas que estão ficando doentes a ponto de morrer, e traz para fora.
Mas você que decidiu sair da onde você estava, como um dia nós também decidimos, né, Marinês e Nelanes, ir para Jesus, ele dá uma orientação nesse texto. Ele diz: desperta, tu que dormes. Né? Desperta. Despertar é algo bem interessante. A Marinês pode dar um testemunho de como era a vida dela antes e como se tornou depois, quando você despertou para essa verdade. E até um minutinho, tem muitas pessoas que tomam remédio para dormir, né? Uhum. E a palavra de Deus, tem várias passagens da Bíblia que Deus te dá o sono suave. Então, tomar posse, declarar essas palavras na tua vida. Amém. Até no momento que você vai deitar, tome posse, né? A palavra do Senhor é o remédio, né? Glória a Deus. Com certeza. A palavra de Deus é que nem nós estávamos falando. Começa a ler ela em voz alta. Faz dela como você às vezes toma um remédio que te é receitado 3 vezes por dia. Por que você não pode fazer a mesma coisa com a palavra? Né? Às vezes a gente pode cantar, pode recitar versículo e o sono vem. Então eu quero declarar essa vitória. Mas aqui, quando a palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes, ele não está dizendo que é o sono físico que é para despertar. É para você, para mim, para nós despertarmos do sono espiritual. Desperta, tu que dorme. Despertar quer dizer acordar mesmo. É deixar de estar dormindo, é sair do estado de sono, de dormência, de inatividade, de prostração, e passar a ter um vigor, levantar, tomar uma atitude, uma decisão. Como a gente encontra, né, Marinês, pessoas que se acomodam dentro dessa situação. Uhum. É uma sonolência que elas não têm um descanso necessário. Quem dera se estivesse com essa sonolência mais descansado, mas não está, né? Uhum. Até você pediu o testemunho, né? Então, antes de ir para a presença de Jesus, de ter o Espírito Santo comigo, eu vivia assim, muito cansada, né? Chegava muito cansada. Às vezes até nem conseguia dormir, de cansada. Mas aí depois que eu fui para a presença do Senhor, recebi o Espírito Santo, você vai acordar o teu espírito, né? Aleluia. Você acorda o teu espírito. Aí eu tinha 40 horas de trabalho e eu chegava em casa exausta, cansada, e até nem dormia direito por estar cansada. Dor de cabeça eu tinha sempre. Olha que interessante. Sempre dor de cabeça. E aí quando eu conheci Jesus, eu fui para a presença dele, eu continuei com as minhas 40 horas, e aí eu comecei a trabalhar com o Senhor, na obra dele, e aí eu dava as minhas 40 horas, mas eu corria para cá e para lá. Eu ia nas casas das discípulas, eu tinha minha célula, eu levava as crianças para um passeio, e eu estava sempre bem descansada, era um renovo. Aleluia. E eu tive uma experiência do Espírito Santo, ele me fez me ver como uma águia, né? Olha. Eu estava louvando ao Senhor e eu comecei a me bater assim, comecei a sentir a unção, a unção. a força E ele me mostrou como uma águia, né? E os filhos de Deus são como uma águia. Aqueles que se alimentam da palavra do Senhor, se renovam, sempre se renovam. Aleluia. E é muito bom, né? Nessa semana eu orava por uma vida que faz parte da minha lista de oração, e o Senhor me deu uma visão exatamente essa, de uma águia no chão. E eu achei assim estranho, porque a águia não é o chão o lugar dela. A águia ela está sempre nas alturas, inclusive os ninhos dela é lá no alto. E eu insisti com Deus, eu queria prestar mais atenção. E ele só me falou: diz para essa pessoa que para mim ela é uma águia. E que com a minha força ela vai levantar voo e ela vai conquistar. E eu passei para ela esse recado. Eu acordei, peguei e passei para ela esse recado. Porque nós somos águias, que nem diz a Marinês, o profeta diz lá em Isaías, né? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Que não se cansarão, não se fatigarão. E esse testemunho da Marinês é tremendo. Por que aconteceu isso com ela? Por que acontece comigo, acontece com a Elanes, com outras pessoas?
que você olha e diz assim, parece que elas não têm problema, parece que elas nunca estão cansadas, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. E Ele sabe reparar aquilo que precisa ser reparado no nosso interior. Ele é o que vigia e equilibra o nosso sono físico para que a gente tenha esse impulso de águia. Então, eu queria te desafiar, enquanto você está me ouvindo, assistindo, fala para o Espírito Santo, me abraça, eu quero ser uma com você, eu quero ser um com você. Espírito Santo, eu não posso mais ignorar a tua presença dentro de mim, eu quero que tu estejas comigo nas horas de sono, esteja trabalhando enquanto eu durmo. A Bíblia diz que aos seus o Senhor dá, até mesmo enquanto dormem. Então é maravilhoso esse recado de Deus, mas espiritualmente você está percebendo que eu e ela e muita gente, nós tivemos que tomar uma posição. Você concorda que você estava dormindo espiritualmente durante muitos anos? Sim, meu espírito na verdade estava morto, né? Olha, quando recebe Jesus, o Espírito Santo, né? Daí você nasce de nasce novo. de novo. Agora, o que significa estava dormindo, estava morto? É porque a gente tinha religiosidade. Às vezes você tinha uma tradição, a família ensinou, você frequentava a igreja uma vez ou outra lá em momentos de eventos, de datas, de ocasiões, e não era algo assim tão sério. E você aprendia com alguém e se tornava muito uma repetição. E você tem ouvido nesses últimos tempos que o diferencial de uma igreja cristã que agrada a Deus é aquela que se relaciona com Ele, não pelos costumes, mas uma intimidade, um prazer de conversar, uma paixão de estar junto. Então, é ali que está o segredo, é ali que está toda a diferença. Então, quando foi passado para a gente a palavra de Deus, quando chegou esse evangelho até nós, quando alguém insistiu sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida, por exemplo, da Alanis, que está aqui desde cedo, ela tem ouvido, é muito importante valorizar. Tem muita gente que não tem valorizado isso, tem achado isso uma coisa que dá para deixar para depois, algo que não tem importância. E eu analisava nesse dia e eu orava e eu pedia para Deus em oração que Ele nunca me deixe trocar a comunhão, a intimidade, o meu relacionamento diário com Ele, em primeiro lugar, por qualquer outra coisa. Mas nesse período de dormir, por exemplo, vinha um monte de outras coisas em primeiro lugar. Eram os meus interesses, minha ambição, eram os costumes, eram os hábitos seculares, o trabalho secular, as diversões. E depois, se sobrava tempo, a gente buscava alguma coisa em Deus, mas era assim, para ir lá cumprir o ritual, para que ninguém dissesse que a gente não estava indo. Talvez você está me ouvindo e você está conseguindo entender. Você está se identificando, está na hora da gente dar prioridade. Daqui para frente, Ele nos chama para um relacionamento muito íntimo. Eu preciso despertar, não dá mais para viver assim. Nunca se teve tanta oportunidade de crescer em conhecimento da palavra de Deus como nós estamos vivendo nos nossos dias. Nunca se teve tantas traduções da Bíblia numa linguagem fácil, explicada, que não dá para a gente dizer que não entende. O que eu preciso fazer é acordar. Aqui o texto disse para nós, desperta tu que dorme. Você tem que reconhecer que você está dormindo espiritualmente, que tem que acordar. É muito interessante, tem um texto de Romanos, no capítulo 13, versículo 11 e 12. A Alanis vai ler para nós, depois a Marinês vai ler outro texto. E isso faz conhecendo o tempo, que já é hora de despertastes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quanto nós tornarmos crentes. A noite é passada e o dia é chegando. Dispando nós, pois, das obras das trevas e vistamos
das armas da luz. Glória a Deus. Esse texto aqui, Paulo em Romanos, está dizendo. E conhecendo o tempo, nós temos ouvido muito sobre a volta de Jesus, esse acontecimento que será muito esperado pelo povo de Deus, mas que ele não será exclusivo para o povo de Deus. A volta de Jesus, ela será para todos. Agora, o diferencial está naquele que está preparado, aquele que acordou espiritualmente e desejou essa volta. Agora, aquele que não se preparou, ele vai ter muito medo da volta de Jesus. E Paulo diz ali para a gente, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar. Já não dá mais para esperar, já não dá mais para deixar para depois. Até quando você vai viver uma vida sem resultado? Uma vida sem a vida em abundância. Sabe aquela vida com leveza, com alegria, que quem está junto de você, sentado ao teu lado, conversando, te ouvindo, fica contagiado porque recebe uma unção, uma alegria. Aonde você chega, as trevas têm que sair. É isso que a palavra de Deus diz. Porque o Senhor diz que Ele vai adiante de nós. Então, quer dizer, aonde eu vou fazer uma visita, o diabo está sabendo, ali vem alguém que traz o anjo de luz. Vem alguém que carrega o nome de Jesus. Vem alguém que é templo do Espírito Santo e de Jesus Cristo. E eu não vou poder ficar escondido aqui nessa casa, nessa família, nesse lugar. Mas o mais triste é que quem dorme espiritualmente, às vezes, já até conhece Jesus como Senhor e Salvador, mas está deixando as trevas dominar. E é muito sério. Eu queria que nesse momento você prestasse atenção. Porque aqui Paulo disse, rejeitemos, pois, as obras das trevas. E a gente encontra, né, Marinês, com facilidade, pessoas que já tiveram uma vida com muita alegria com o Senhor, mas de repente está dando muita ênfase para um desânimo, para uma tristeza, por enfermidades, mau humor, um falar, já não tem aquela alegria de antes, já não sente prazer de nada daquilo que vem de Deus. Cuidado, isso se chama que você está dormindo o sono da indiferença. E ninguém vai poder chegar e fazer essa guerra por você. É você que tem que se posicionar, levantar. Nós precisamos entender por que Jesus, ele falou assim, eu vos dou autoridade. E nos chama de exército, e nos chama para a guerra. Porque ele sabe que a guerra, ela vai ter que ser guerreada por mim e por você. E a arma que nós vamos usar é o nome de Jesus, é o poder, o sangue de Jesus. E o que vai nos sustentar nessa guerra é o Espírito Santo. Então, olha para a tua casa, olha para você mesmo, olha para o teu crescimento espiritual. Se você percebeu que você já estava bem melhor e de repente você esfriou, você já não tem vontade de ler, de orar, de buscar a palavra. Sabe, Marinês, tem situações que o inimigo age tanto que as pessoas já não querem nem ver aqueles que eram da igreja, não têm prazer de conversar, de receber, procuram desviar. Não se conforme, esse quadro teu é o quadro do sono da indiferença, é muito perigoso e pode levar à morte. Então, Paulo chama a nossa atenção, né? E ali, quando devemos despertar do sono da indiferença, porque nós temos uma família para lutar por ela. Nós temos pessoas que amamos, que estão sofrendo, que precisam de nós. E nós precisamos. A Marinês vai ler um texto que está em Provérbios, Marinês, Provérbios 24, 11 e 12. É um texto muito sério para nós. Por esse momento de oração, eu trouxe ele para que a gente desperte. De repente você olha para a tua família e você vê membros da tua família que não estão bem, que estão tomando um caminho errado, que estão fazendo coisas que não estão certo, que estão propensos a pecar ou já não estão pecando, estão se afundando em situações que não deveria. E você tem ouvido, e você tem autoridade, você pode fazer alguma coisa, mas você está tão
indiferente, que o sono está te abraçando tanto que você não tem força para fazer nada. O diabo está te enganando, porque força você tem. Preste atenção ao que esse texto está dizendo. Provérbios, capítulo 24. A palavra do Senhor diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cavaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Quanto o sono da indiferença faz isso com a gente, faz a gente ignorar pessoas que é próxima da gente, que a gente às vezes não tem vínculo de sangue, mas tem vínculo de amizade. E independente também se é de sangue ou não, é um ser humano, a imagem do Senhor, e nós achando assim, não, está se destruindo, está morrendo, vai acabar se dando mal, e a gente não faz nada. Aqui está dizendo, por favor, presta atenção, já foi dito, está sendo visto, alguém trouxe essa notícia até você. O que custa você ir para o teu quarto? Às vezes eu sempre digo, gosto de ir na janela, erguer a mão e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dessa família, dessa pessoa. Mas também eu estendo a mão e falo para Satanás, em nome de Jesus, você vai sair, você vai soltar essa família. Ela vai ser salva, ela vai ser curada, ela vai ser liberta. E na primeira oportunidade eu oro, eu mando um recado, eu gravo uma oração. São essas as armas que nós temos nos nossos dias. Outra coisa, quando diz que é para nós despertar, nós precisamos, né, Marinês, nos nossos dias, como tem distração para levar a gente a dormir espiritualmente, você concorda? Concordo, tem bastante. Né? Muita distração. Muitas. E Marinês, Atos dos Apóstolos, vamos ler um texto ali que eu quero pegar esse texto para mostrar para você o perigo da distração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, né, do 7 ao 12, vai trazer o relato para nós que chama muito a nossa atenção. Vamos ouvir? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Olha que esse relato, você anotou o texto? É Atos dos Apóstolos 20, do 7 ao 12. Traz o relato de um jovem, quando eles estavam reunidos, que seria como se fosse um templo, uma sala, um tabernáculo, uma igreja. Mas ele escolhe uma posição diferente, ele vai ocupar um lugar onde ele nunca deveria ter estado. A janela não era lugar para se estar. Por que não é lugar para se estar? Porque a janela me permite ver o que tem dentro e também ver o que tem do lado de fora. E o lado de fora tem muita distração. Tem muita distração que vai me tirar da importância daquilo que é do lado de dentro. Então, quando eu estou dormindo o sono da indiferença, eu estou nessa janela. Esse jovem, não é porque Paulo não tinha uma mensagem importantíssima. Era um homem que tinha sido cheio do Espírito. E ele prega que até hoje ele impacta as pessoas. Mas aquele jovem, estando na janela, ele olhava um pouco para dentro e outro pouco para fora. E a mente dele, ela não se deixava caminhar, mergulhar, andar na palavra apenas. Mas olhava para fora, via outras coisas e passeava naquilo que lá de fora oferecia. Eu quero perguntar para você hoje à noite. Tem distrações na tua vida que está ocupando muito o teu coração. Está ocupando muito teus pensamentos e você não está percebendo que você está esfriando espiritualmente, que você está caindo num sono da indiferença. As distrações, quem tem que desligar o botão sou eu. Quem tem que decidir o que eu vou fazer.
Que estilo de vida me preocupa? Esse período de quarentena é um período que as pessoas ficam muito dentro de casa, têm oportunidade de assistir muita coisa, quer seja na TV, no celular. Tem oportunidade, às vezes, de ficar sozinho e ver o que não precisa, o que não deve. Isso são distrações que geram sono da indiferença. Porque qualquer cristão que usou os olhos para ver aquilo que não é do agrado do Senhor, uma cena, um filme pornográfico, atitudes, gozações, crítica, falatório, fofocas. Quando você termina aquele momento ali que pareceu ser agradável, você já está se sentindo muito mal. Aí vai piorando. Então eu queria chamar a atenção nossa. É tempo de nós despertar, diz a palavra. É tempo de nós nos levantar. Marinês, você teve coisas que distraía, que você abriu mão nessa caminhada? Ah, sim. O que você poderia dizer que você tinha assim, muito hábito? Novelas. Novelas, olha. TV. TV, né? Filmes. E quando eu conheci o Senhor, eu fiz um encontro com Deus. E eu fui rápido assim para o encontro com Deus. Com 3 semanas de célula, eu fui para o encontro com Deus. E eu assistia novelas, eu acompanhava. E é uma perca de tempo, né? Vi muita coisa feia, muita coisa errada. Mas você era escrava, você tinha que estar ali naquele horário para ver a continuidade da situação, da história. Então, eu perdia muito tempo, né? E aí, no domingo, nós chegamos no encontro. Na segunda-feira, quando eu saí do meu quarto, passei pelo corredor, o Espírito Santo falou para mim que eu não ia mais assistir novela e eu ia gostar muito de ler. Olha. E eu não gostava de ler, eu não lia. E a partir daquele momento eu comecei a amar a ler. Eu leio um livro atrás do outro. Já li muitos livros, né? Ensinado pelos pastores, ensinado pela palavra. Isso. E a Bíblia. A Bíblia eu estou o tempo todo lendo a palavra, né? E a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se você não ler a Bíblia, você vai andar no escuro. Espiritualmente, você vai andar no escuro. Aí você vai dar as cabeçadas, você cai, né? Então, você tem que ler a palavra para estar na luz. É verdade. Então, olha que interessante. Essas distrações que nós temos, porque eu posso ter a liberdade de ficar 1 hora, 2 horas na TV, no meu celular, vendo, porque notícia vai ter, histórias vai ter, até mesmo pregações vai ter, lives importantes. Mas nada disso substitui o meu tempo de intimidade. Aquele tempo que eu vou sentar e vou olhar nos olhos dele e vou deixar ele olhar nos meus. Quando a gente está em casa com a família, né, o marido, principalmente marido e esposa, nós estamos juntos, mas ele pode estar no celular dele e eu no meu. Não quer dizer, a gente nem para se olhar nos olhos. Quantos casamentos estão sofrendo com isso? Quantas esposas estão indignadas com maridos que só ficam no celular? Quantos maridos que estão indignados com a esposa que só fica no celular ou na TV, não presta atenção, não olha nos olhos? E se na nossa vida, nesse plano no natural, isso é ruim, pare e pense no espiritual. Quanta distração nós temos vivido que nos rouba de olhar para os olhos do Pai. Que nos rouba a oportunidade de deixar Jesus olhar para dentro de nós. Houve um momento, né, Marinês, em que Pedro, ele se achava o autossuficiente, inclusive ele falou que não negaria Jesus. É um fato muito conhecido, mas ele nega Jesus. E antes que o galo cante, o Senhor tinha dito para ele, você vai me negar 3 vezes. Só que logo em seguida, Jesus passa por perto de Pedro. E a Bíblia tem um detalhe ali que ela diz que os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro. E sabe, aquele olhar de Jesus não foi fulminante, foi de compaixão, de amor, e Pedro ficou muito mal. Então hoje você está ouvindo isso, você está sendo preparado, você está sendo exortado, exortada. Pare com distrações, reserve aquele momento para Deus olhar nos teus olhos, para você olhar nos olhos dele. Deixa o Espírito Santo conversar com você face a face.
sussurrar no teu ouvido. Quanta coisa, Maria Inês, nos nossos dias, que as pessoas parecem que estão surdas. Ou às vezes elas estão tão ocupadas inerte nos problemas, naquilo que elas estão vendo, assistindo, que elas não ouvem. Você tem que repetir mais de uma vez, 2 vezes. E às vezes a resposta que a gente obtém, o que a gente dá, às vezes é desastrosa, porque a gente quer resolver aquilo imediatamente. E não é assim que nós devemos no espiritual agir com o Pai. Nós precisamos investir, ter tempo de ouvi-lo, ter tempo de falar, de prestar atenção. Quando a gente teve criança, bebezinho, né? Quem tem, às vezes a gente insiste para tirar um sorriso. E aquele sorriso vale mais que 1000 palavras. Não adianta alguém me mandar uma foto de alguém sorrindo. A beleza foi quando ela olhou nos olhos, no falar, e aconteceu aquela cena. Eu queria hoje à noite que você deixasse os olhos de Jesus cruzar com teu olhar. Quanto tempo faz que você não cruza os olhos teu com o dele? Não deixa ele te olhar lá dentro. Ele quer te olhar lá dentro. E ele vai fazer isso e iluminar, porque esse texto que a Alanis leu no início diz ali: e Cristo vos iluminará. Quer dizer, o olhar de Jesus através da palavra dele, lida, pregada, escrita, ouvida, vai iluminar o nosso interior e vai mostrar o que precisa ser tirado e o que falta para ele colocar. Nós vamos dobrar nosso joelho agora. O meu desejo é que nesse tempo de oração, você seja muito abençoado e abençoada. E seja curada, e seja curado, e você possa dizer, testemunhar através desse programa, mande seu recado, seu testemunho, dizendo realmente do impacto que a palavra está fazendo na tua vida, para que outras pessoas ao ler, ao ouvir, elas também venham a ser edificadas. Mas nós vamos orar, porque as famílias vão ser despertas espiritualmente. Em nome de Jesus. A Maria Inês vai orar agora por um grande despertamento, para que todos possam ser tirados do sono da indiferença, para que Jesus, ao voltar, não encontre a gente dormindo. Sim, Pai. Nós clamamos, Senhor, pelo despertar, Senhor. Pelo despertar espiritualmente, Senhor. Sede e fome da Tua palavra, Senhor. Sim, sede e fome, muita sede e fome pela Tua palavra, Senhor. Vai tocando em todos os coraçõezinhos, Senhor, e vai derramando essa fome, essa sede. E vai despertando, Senhor, vai despertando, Senhor. E aqueles que ainda, Senhor, estão lá com o espírito morto, ainda não receberam Jesus, ainda não tem o Espírito Santo. Sim, toca nesse momento dessas pessoas. Vai, Espírito Santo de Deus, em todos os lugares. Amém. Tocando, Senhor, nessas pessoas. Levando as pessoas a te conhecer, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E Espírito Santo de Deus vai levando a ter o coração obediente. Sim, hospitais, a obediência, Senhor. A ir para o quarto secreto, a ter intimidade com o Senhor. Depois saindo do quarto secreto, indo lá, Senhor, buscando vidas para o Senhor. Amém. Vai tocando, Senhor, em todos os lugares, Senhor. E a cura, Senhor, a cura. Eu clamo por cura. Amém. No espírito, Senhor, no espírito, na alma e no corpo, Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero orar por aqueles que estão em presídios. Você que tem familiares, envie essa mensagem, envie esse tempo de oração para aqueles que estão enfermos, hospitalizados, aqueles que estão atravessando diagnósticos dolorosos, tristes, aqueles que estão sofrendo financeiramente, aqueles que estão atravessando. Eu quero orar agora, em nome de Cristo Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo adentra na cela, fazendo milagres, Senhor. Tirando da escravidão, da escuridão, das trevas, da prisão,
prisão espiritual que é muito pior da física. Adentra no leito de enfermidade e cura, Jesus. Tira a treva desse diagnóstico de câncer. Tira as trevas desse diagnóstico do vírus que está levando para a UTI. Tira, entra nas UTI. Que o teu nome ali possa levantar vidas que ao olho humano já não tinha mais o que ser feito. Adentra naquele casamento que já está no sono da indiferença, que o pecado está ali, o adultério, a prostituição, a maledicência, a raiva, o ódio está a ponto de morte. Entra, Jesus, e faz um milagre nessas famílias. Nós clamamos neste momento, nós não vamos dormir o sono da indiferença, mas nós oramos para que crianças que estão sendo abusadas, maltratadas, nós oramos, Jesus, entra, ilumina essas trevas, liberta o coração desses adultos que têm pedofilia, que têm abusado das crianças. Tira eles dessas trevas, dessas prisões, e que eles venham a ser libertos também. Senhor, envia sobre essa nação, envia sobre o mundo a tua luz, para que toda essa treva que paira, que cobre, possa ser dissipada em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu orava, eu lembrei que Jesus, quando ele foi para o jardim, pouco antes dele ser crucificado, ele levou consigo, né, Marinês, 2 discípulos. Era um momento para ele muito triste, muito difícil, muito de luta. Ele tinha que entregar a vida numa cruz, passar por muitas humilhações, morrer pelo pecado meu, teu, de toda a humanidade. Ele ia romper, o Pai ia virar o rosto para ele, porque ele ia carregar os pecados sobre ele. E ele estava muito agoniado. A palavra de Deus diz que ele suou e escorreu gotas de sangue, tamanho sofrimento. Mas qual não é a cena que ele se depara quando ele vem, do momento em que ele orou a sós, ele volta para encontrar os 2 discípulos, a quem ele tinha pedido: ficai aqui, vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Ele volta e sabe o que eles estavam fazendo, Marinês? Dormindo. Dormindo. Olha só. E nós hoje estamos na iminência de ver tantas coisas ruins acontecerem. Tem tantas coisas ruins ali para explodir, para acontecer, já acontecendo, como nós temos também muitas outras boas para acontecer. Mas será que nós estamos como Jesus estava no jardim, ou estamos como os 2 discípulos estavam? Eu quero te chamar hoje à noite, desperta. Jesus falou para eles: vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, cuidado. O rapaz dormiu na janela e caiu e morreu. Depois Paulo teve que orar para ressuscitar. Jonas, pela desobediência, ele teve o sono da indiferença. Ele não queria servir a ninguém, ele não queria salvar, não queria ajudar. E ele queria fugir. E ele foi dormir no porão do navio e Deus levanta uma tempestade. E quando todos estavam para morrer pela tempestade, eles foram ver, Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo no porão. Então eu queria dizer para você, espiritualmente, para de dormir. A tua família pode ser atacada de uma hora para outra. Porque nós somos alvo. Mas nós temos que nos unir, levantar e guerrear em nome de Jesus. Quanta coisa ruim está sendo lançada, inclusive sobre nós, povo de Deus, empresas, trabalho, é a internet, às vezes é fake news que vem e levantam acusações, denigrem, jogam no lixo, são ataques das trevas. E a Bíblia diz: não dorme o sono da indiferença, se levanta, vai para o poder que é no nome de Jesus. Clama, ora e dá uma ordem. Não deixa esse emaranhado te levar a dormir o sono da indiferença. Não vai para a janela e vê que aquele que está do lado de fora, de repente, você vai ver que ele está prosperando, ele está levando uma vida diferente da tua e parece que ele está mais feliz. Cuidado, isso é perigoso demais. Olha para dentro, onde tem vida, que se chama Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós queremos
encerrar, né, Marinês, esse momento, abençoando a vida de vocês. Você pode abençoar, Marinês? Eu louvo ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo por esse momento. Muito obrigado. E que todos recebam a bênção do Pai, a bênção do Filho Jesus Sim, Cristo meu Deus. e a bênção do Espírito Santo sobre a vida de Amém. cada um, sobre a Amém. família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero abençoar todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Aleluias. muito Glória obrigado. a Deus, Muito Pai. obrigado pela alegria, pela oportunidade, Sim, Senhor. pela unção e pela autoridade que há nesse lugar e pelo Sim, privilégio que nós temos de declarar vidas sendo resgatadas. E nós vamos para o nosso Vida, lar vida tão em feliz abundância, e agradecendo a Deus. Em nome de Cristo Jesus, seja muito abençoado e abençoada. Amém. Amém.